Olá, vamos prosseguir no nosso estudo sobre o Reino de Deus. Eu estou muito entusiasmado e a palavra de Deus ela é tão poderosa para trazer esse alento ao nosso coração. No texto paralelo ao de Mateus, quando Jesus falou de buscar o Reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o texto paralelo em Lucas diz o seguinte: buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, ao mesmo tempo que Jesus está falando que é para buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ele está dizendo que foi do agrado do Pai dar-nos o reino. Então não se trata daquilo que nós já comentamos, daquele esforço religioso para você alcançar o reino de Deus. Não, buscar o reino de Deus é que o reino terá prioridade em nossas vidas. É isso que significa. A coisa mais importante para nós é o reino de Deus. Porque uma vez que nós fomos identificados com Jesus Cristo, nós morremos com Ele, nós fomos sepultados com Ele e também ressuscitamos com Ele em novidade de vida. Agora, a nossa vida é diferente. A vida daqueles que entram no reino de Deus é uma vida sobrenatural. Embora estejamos aqui e a vontade de Deus é que aqui na terra nós vamos estabelecer o reino de Deus, mas nós não vamos estar mais naquela circunstância que os discípulos se encontravam na ocasião que Jesus ensinou isto. Eles estavam preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Eles estavam preocupados com a sua estatura. E Jesus disse: ninguém se preocupa com estas coisas, porque não vai resolver. Olhem para as aves dos céus. Elas não semeiam, elas não colhem, não ajuntam em celeiro, mas vosso Pai as sustenta. E os lírios do campo, eles também não trabalham, não fiam, não tecem, mas olha como eles se vestem. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como a erva do campo, que hoje floresce e amanhã murcha e é lançada no fogo. E então ele diz que o reino de Deus, nós tendo o reino de Deus no nosso coração, como prioridade na nossa vida, nós vamos ficar livre destas coisas, porque no reino de Deus há abundância, há fartura, é um reino de vida, um reino de paz, um reino de alegria, é um reino que restaura toda a nossa vida, não é mais aquela vida. Por isso que a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura. E veja, não é uma questão de você alcançar, de você conseguir o reino de Deus, é de você receber o reino de Deus, porque foi do agrado do Pai dar-nos o reino. E a melhor ilustração que eu encontro na palavra de Deus para explicar isto para nós é o fato da terra prometida de Israel, a terra de Canaã, estar preparada para Israel e Israel não ter podido entrar na terra por causa da incredulidade. Isto está em Hebreus capítulo 3 e capítulo 4. Ali diz que vemos que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. Vocês vão se lembrar do fato de quando eles estavam no deserto, Moisés enviou aqueles 12 espias para ver a terra, e eles foram e acharam maravilhosa uma terra que verdadeiramente manava leite e mel, e trouxeram a amostra, o fruto daquela terra. Mas 10 daqueles espias colocaram seus olhos nas dificuldades, nos gigantes que habitavam naquela terra, e disseram: não dá, nós não vamos conseguir, nós não podemos fazer. E eles
infamaram e difamaram a terra. E isso causou a incredulidade no povo de Israel para não entrar na terra prometida. E daquela geração que saiu do Egito com mais de 20 anos de idade, somente 2 pessoas entraram na terra prometida, Josué e Calebe, porque neles havia um outro espírito, um espírito de fé, de confiança. Josué e Calebe disseram ao povo: não importa, o Senhor vai nos dar a vitória. Nós vamos possuir a terra. O inimigo será feito na nossa boca como pão. A coisa mais fácil de se comer é pão. Se você pôr um pedaço de pão na boca, por si mesmo ele se dissolve e nós vamos degustar. E assim era o inimigo para aqueles que tinham fé em Deus. E então nós lemos em Hebreus, e eu queria ler isto com você, que diz assim, que eles não puderam entrar por causa da incredulidade. E embora as obras já estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Então preste atenção, o reino também está preparado desde a fundação do mundo. Jesus disse que no último dia, no julgamento, quando ele vai dizer àqueles que estão à sua direita, ele vai dizer: benditos do meu Pai, vinde e possuir por herança o reino que está preparado antes da fundação do mundo. Então não há nada que nós podamos fazer de nós mesmos para alcançar o reino de Deus. Não há sacrifício, não há religiosidade, não há sacramentos, não há nada que nós possamos fazer, a não ser receber pela fé, porque ele nos é dado desta maneira. Então, eu quero te animar a buscar nas Escrituras. Em Efésios, no capítulo 1, Paulo descreve que antes da fundação do mundo, Jesus nos escolheu. Jesus fez tudo por nós antes da fundação do mundo. Em Apocalipse 13, diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Eu precisava ter tempo para nós irmos nas Escrituras, mas em Isaías diz que Deus é o único Deus e que não existe outro igual a Ele. E que Ele no passado, Ele anuncia as coisas que vão vir. E as coisas que vão vir é tão certa quanto as que já se passaram. Deus opera por esse princípio. É como um projetista. Por exemplo, você quer uma casa, você contrata um projetista. E você diz o que é que você quer. Eu quero uma casa com 4 dormitórios, 4 suítes, uma sala, 2 salas, 3 salas, cozinha, garagem, etc, etc. E o arquiteto, ele vai, então, desenvolver aquele projeto. E hoje nós vemos um projeto em 3D, com todos os detalhes, a instalação, a elétrica, os utensílios, todos os detalhes, nos mínimos detalhes. E então, este é o projeto, esta é a sua casa. Você diz: esta é a minha casa, é a casa dos meus sonhos. E aí o que acontece? Aí você vai pôr a mão na obra, você vai contratar o pedreiro, você vai contratar todas aquelas pessoas que vão fazer a obra. Assim é no plano de Deus. Já está realizado. Deus nos via nesse dia de hoje. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. E Ele te escolheu antes da fundação do mundo. Ele marcou este encontro para nós falarmos sobre estas coisas que vão mudar as nossas vidas, que vão fazer a diferença em nós, a palavra de Deus, porque nós vamos entrar no plano de Deus, nós vamos entrar na sua vontade. E lá em Isaías diz que Ele
fará totalmente aquilo que lhe apraz. Em Efésios capítulo 1 diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos celestiais ou espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em amor nos predestinou para filhos, para a adoção por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, para ele mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça. É ele que quis, ele que desejou, ele que arquitetou todo este plano maravilhoso no qual nós estamos entrando, que é o reino de Deus. Pela graça que nos fez agradáveis para si mesmo no amado, em Jesus Cristo. Em Jesus, quando nós estamos em Jesus e colocamos a nossa fé nele, confiando nele como nosso Senhor, como nosso Salvador, nele nós somos agradáveis ao Pai e nós somos feitos como Jesus, um filho como Jesus. Jesus quis deixar isto tão claro aos discípulos na última noite que ele esteve com os discípulos, quando Jesus orou por eles e disse assim: como o Pai me ama, ele ama vocês. O amor que o Pai tem por mim, ele tem por vocês. E como o Pai está em mim, e ele que faz as obras, eu e o Pai viremos para morar em vocês, para fazer as obras em vocês. Era esta a certeza que Jesus queria passar para os seus discípulos. E até aquele momento eles não entendiam estas coisas. Nós vamos lembrar disso, que Jesus logo depois foi para o julgamento, foi preso, foi para o julgamento e no dia seguinte ele foi crucificado, e na manhã da ressurreição, no domingo, ninguém estava pronto para crer nele. Ele foi atrás de dois que estavam indo para Emaús e Tomé não apareceu em nenhuma reunião. E Jesus, quando apareceu para eles, lançou em rosto a incredulidade deles, dizendo: por que vocês não creram? Eu disse isso antes. Jesus, no seu ministério, várias vezes ele disse assim: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e padeça, e ao terceiro dia ressuscita dos mortos. Era o plano de Deus, o plano que estava estabelecido. O que está dizendo aqui em Efésios, assim numa linguagem bem simples para nós entendermos, é que antes da fundação do mundo, Deus, ele reuniu consigo mesmo, num lugar à beira do nada, porque não existia nada. E ele diz: o que eu vou fazer? O que eu planejo fazer? Então, tudo que ele planejou, tudo que ele pensou antes da fundação do mundo foi em amor. Esse amor por nós é um amor eterno. Nasceu no coração de Deus antes da fundação do mundo. E a manifestação desse amor foi Jesus na cruz, levando os nossos pecados e as nossas misérias sobre si, para repartir conosco aquilo que ele é, e que nos incluindo nesta família real para reinarmos por toda a eternidade. Mas nós começamos a reinar aqui, agora, na certeza de que ele está conosco e de que toda a nossa vida está
sendo governada pelo Espírito Santo. Então, o mesmo privilégio que Jesus tinha de ouvir a voz do céu dizendo: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo". Quando você recebe Jesus, é a mesma coisa que Deus fala: "Você é meu filho amado, em quem eu me comprazo". E aquilo que aconteceu com Jesus quando ele se levantou das águas do Jordão, quando foi batizado, que o céu se abriu e o Espírito Santo veio sobre ele, é o mesmo que acontece conosco. O Espírito Santo vem nas nossas vidas e ele passa a habitar em nós. Como Jesus estava no ventre de Maria, nós temos a certeza que Jesus está em nós, a sua vida está em nós, porque nós cremos. Não somos como o povo de Israel. Paulo nos adverte dizendo: eu receio que a nós, que está sendo pregado o evangelho, sejamos incrédulos como eles e não vamos entrar naquelas obras que Deus já preparou antes da fundação do mundo. Tudo está preparado. As últimas palavras de Jesus na cruz, antes de entregar a sua vida, foi: está consumado. Tudo está acabado. É só crermos, é só recebermos. Amém. Fique com Deus. Eu te vejo na próxima.